De volta com você, Adriana Biasoli traz o tema hoje, alcoolismo. Bom, você que na sua casa, você que conhece um amigo, ou muitos jovens, porque essas coisas estão acontecendo, a dependência do álcool acontece ainda na adolescência, muitas vezes ainda quando é criança, como aconteceu com o nosso amigo que nós estamos entrevistando aqui, o Jaci, aos 12 anos de idade. E o álcool, ele é responsável por muitos acidentes de carro, né, Jaci? Aliás, o acidente de trânsito provocado pelo álcool, ele mata mais do que as guerras. Sim. Né? Então, isso é um estado muito grave, muito grave. E hoje, apesar de todas essas regulamentações, olha, não venda bebida alcoólica para jovem, para menores de 18 anos, ainda é um caso muito sério, porque acontece nas festinhas das próprias famílias, muitas vezes, não é isso? Com certeza. A questão do álcool é muito séria. Saiu uma pesquisa, e saiu num jornal de grande circulação em São Paulo, que a bebida alcoólica, ela mata mais do que a AIDS, mais do que a tuberculose, mais do que as guerras. É a droga que mais mata, porque na verdade as pessoas pensam que a bebida alcoólica, o cigarro não é droga, ele é droga. A droga que mais mata hoje, e você incluindo, como você disse, o trânsito, é a droga que mais mata. E é uma droga lícita, né? Sim. Tanto é lícita que tá aí, né? Tem comerciais, etc, né? Essas coisas, e a única coisa que eles falam é, se beber, não dirija, né? Apesar que não é só essas consequências que ela traz problemas sérios de saúde pública, né? Sim. Há muitas mortes ocasionadas pelo álcool, muitas e muitas mortes. Bom, Jaci, aí você se via naquela fobia, você já estava tendo problemas de saúde, e a Zezé insistindo com você para te levar nos locais e você ia. Sim. Quando você ouvia aqueles relatos, você chegou a frequentar o AA? Não, na época eu não frequentei o AA, eu frequentei alguns outros lugares, mas o AA eu vim frequentar bem depois, que eu acabei conhecendo, né? E aí comecei a fazer tratamento em alguns lugares, a religião me ajudou muito também, né? Essa questão, ela me ajudou muito, e a persistência ali da Zezé, e daí depois eu arrumei emprego, e daí depois a vida foi se estabilizando, né? Foi melhorando, daí eu vi que o parar, quando eu parei, daí eu vi que a vida começou a melhorar, aí, né? Definitivamente, você parou quanto tempo depois? Acho que depois de em 1992, lá pro final de 92 mais ou menos, por ali. 7 anos depois, mais ou menos? Por aí, que daí eu parei. Aí você falou assim, hoje... tem que parar. Você foi parando gradualmente ou você falou, hoje eu não bebo mais? Não, parei de uma vez. E como é que foi esse parar de uma vez? Esse parar de uma vez, ele foi difícil, né? Porque você está habituado a alguma coisa e você parar com ele, porque é uma mudança de hábito. Toda mudança de hábito, ela é difícil, seja qual for o que você for fazer na sua vida. Se for mudar, né, o seu comportamento, ele é difícil. Mas eu acho que eu consegui bem, né? Daí, como eu disse, a religião me ajudou bastante, né? Comecei a frequentar uma doutrina que me ajudou muito, a Zezé ali me ajudando, me apoiando. E aí eu acho que isso me ajudou. Daí eu fui também frequentar e fazer um curso numa casa que chama o IFL, Instituto Fraternal de Laborterapia, que até hoje existe em São Paulo. Ele fica lá na rua Santo Amaro, em São Paulo, ali na Bela Vista. E ali eu fiz um curso, comecei ali a ver, daí depois, mais pra frente, que eu fui conhecer o AA. E como é que é o AA? Ouvir aqueles relatos, porque daí você já não estava mais assim, estava até fazendo curso para ajudar. Sim. Você foi conhecer o AA para se autoajudar ou para também conhecer como é que funcionava o AA? Para se autoajudar e para você também se manter abstêmio, porque a proposta do AA, o tratamento AA é o que mais funciona hoje. Porque é um trabalho de autoajuda, é um grupo de apoio que a gente faz ali. É uma corrente que um ajuda o outro. Um ajuda o outro, porque você vai lá, você conta a sua história, eu conto a minha, e aí qual que é o que você fala, mas por que se o outro parou, por que eu não posso parar? Como que eu não consigo? E você vê que as histórias, eles são iguais.
São quase praticamente iguais, sempre começou lá na família, sempre começou lá com as pessoas, né? Sempre, na verdade a gente tem que sempre lembrar, Adriana, que a família é a base, tudo começa na família, né? A questão da gente ter o barzinho em casa, a questão do comportamento dos pais, então tudo começa ali. Então a razão de tudo, o que a gente tem que trabalhar é a família. Então, na verdade, eu acho que tem que ser feito um tratamento não só com o doente, mas com a família. Com a família, né? Então, o trabalho dessas instituições que trabalham com esse grupo de apoio são extremamente importantes e é o resultado melhor que existe até hoje. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma errônea concepção que a internação ela resolve tudo, e isso não é verdade, né? A internação é a última coisa que você pode fazer, né? Nesse período, deixa eu perguntar para você, você teve alguma recaída? Muitas recaídas. A minha dependência química foi marcada pelas recaídas, até mesmo porque, como eu te disse, eu não frequentava, por exemplo, o AA. Né? Porque o AA, por exemplo, ele te ajuda, o grupo de apoio, seja o AA ou seja o outro, mas todos eles são baseados no AA, porque a AA foi o primeiro, né? Acho que em 1945 nos Estados Unidos, que ele foi criado lá, né? Por um médico e um dependente químico, sim, que eles descobriram, né? Que um contando a história para o outro se ajudavam, né? E aí começou a disseminar esse trabalho. Então todos os grupos que eu particularmente conheço, o IFL, como eu já disse, outros grupos que tem, são baseados no trabalho do AA, que são relatos, né? As suas recaídas, na época que você as tinha, elas ocorriam em quais situações? Em caso de depressão, em caso de perdas, em caso ou realmente a necessidade do organismo pedir, você lá não conseguisse se segurar? Como que é? Me conta um pouquinho disso. Na verdade, eu acredito que era mais uma necessidade. Eu saía... Fisiológica. Saía, dava vontade, via as pessoas na rua bebendo. E era mais forte. E era mais forte. Você acaba tendo recaídas. Então, por isso que a gente fala que esse trabalho de grupo é importante. Já se chegar em casa, numa recaída dessa, pintava aquele lance do sentimento de culpa? Com certeza. No outro dia, a coisa mais horrível que tem, porque você sabe que você fracassou. Né? Você se sente um fracassado? Se sente um fracassado. Às vezes cobrava? Cobrava, né? E cobrava e dava carinho também ao mesmo tempo. Isso que é importante, né? Por isso, quando a gente falou da família, a família também ela precisa de um tratamento. Né? E é muito estranho quando a gente fala para a família que ela precisa de tratamento, porque ninguém quer ser doente. Né? Você fala para a família que ela também está doente, eles falam, não, imagina. Né? Primeiro que ela acha que ela não está doente, e é necessário que a família saiba como mexer com o dependente químico. Então, já você chegou num ponto que eu acho extremamente interessante. Há alcoólatras ou dependentes químicos que se tornam agressivos, outros se tornam depressivos, sim, outros se tornam excessivamente ciumentos, vê cabelo em ovo, né? Uhum. Que tipo de dependente químico você era? Eu não brigava, eu chegava em casa, dormia muito, só fazia isso. Então você tinha uma forte tendência de ser um dependente químico depressivo. Porque sim, eu acho que daí você, né, se não se cuidasse, você ia se isolar, ia ficar numa situação cada vez pior. Sim. Mas existem dentro da dependência química, principalmente do álcool, esses fatores, não existe? Sim, com certeza. Existe, as pessoas ficam violentas, porque como ela é uma droga, ela altera o seu humor. Né? Então, alterando o seu humor, cada um tem de repente aquele que é falante não fala muito, né? Como ela desinibe as pessoas, que tem gente, o jovem, muitas vezes principalmente, muitas vezes ele bebe, tem essa ilusão de desinibir, né? Então ele vai e bebe para isso. E isso acontece, é verdade, né? A droga, ela dá um prazer para você. Só que momentâneo.
ilusório. A consequência que é complicada, né? Então, quando a gente fala de propaganda, a propaganda, na verdade, ela é mentirosa. Porque ela só mostra o lado do prazer, ela não mostra a consequência. Né? Ele tem que mostrar a consequência, né? Acidentes que tem, quantas mães que choram, quantas lágrimas são derramadas. Eu já vi mãe com a Bíblia na mão gritando em cima do filho deitado no chão, gritando: Deus me ajuda. Eu já vi criança dentro de casa com o pai drogado, que você vai na casa, quando ela escuta o barulho na porta, ela sai correndo e entra dentro do guarda-roupa. Com medo. Com medo, porque sabe que o pai chega e bate em todo mundo. Né? Isso que é muito complicado. Eu conheci uma menina na Cracolândia que chamava Aninha. A história da Aninha é a seguinte: a Aninha, naquela época, eu parei na esquina ali da Cracolândia, porque eu trabalhava de vendedor de rua, então eu conheço todo aquele centro de São Paulo ali. E ali, um dia, a Aninha me pediu uma coxinha, um salgado. E ali na esquina ali tem um barzinho que vende. Eu fui lá e comecei a conversar com a Ana. Eu perguntei quantos anos ela tinha. Ela falou: tenho 13 anos. Eu falei assim: mas você mora aqui na Cracolândia há quanto tempo? Ela falou assim: faz 3 anos que eu moro aqui. Então isso significa que aos 10 anos ela já era viciada. Saiu de casa, como na maioria, quase que absoluta, isso é pesquisa, quase absoluta dos meninos de rua. É problema de família, problema de drogas dentro de casa, né? Violência. E aí a Aninha falou para mim que ela se drogava porque ela se prostituía. Né? Então, para que ela pudesse se prostituir com pessoas já adultas, ela ainda criança, ela se drogava, porque senão ela não conseguia, ela não aguentava de dor. Nossa. Então, é uma coisa muito triste, né? E é isso que a droga traz. É chocante, mas é uma realidade, né? Nós estamos aqui num bate-papo, eu não falo nem que é uma entrevista, esse programa é um bate-papo. E eu falei para o Jaci, ele faz muitos trabalhos voluntários, inclusive ele é voluntário no Amigos da Criança, ele é voluntário café da manhã com moradores de rua. Ele tenta conciliar, né? Porque hoje o trabalho dele de auxiliar administrativo está tomando todo o tempo dele. Esse trabalho de voluntário que ele exercia assim, com mais afinco, hoje ele está deixando um pouquinho de lado, mas não porque ele quer, porque o trabalho tem exigido muito dele. Nós vamos voltar no próximo bloco para falar de alcoolismo ou dependência química, tá bom? Se existe solução, né? Para o Jaci, que contou aqui que foi para o fundo do poço, tem solução para você também. Não saia daí.